A paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu desejo, meus irmãos, que esta palavra, que daqui a pouco eu vou falar, vou compartilhar com vocês, sirva de bênção, de alegria e de renovação espiritual. E eu quero pedir também que você deixe o seu like, que se inscreva no canal. E, se for possível, fale também para outros a respeito deste canal de pregação. E se você estiver interessado em aprender mais da palavra de Deus, abaixo no link você vai encontrar todas as informações necessárias. Vamos então à leitura da palavra. Colossenses, capítulo 1 e versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. E agora vamos pular para o versículo 24. Regozijo-me agora no que padeça por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Pulamos agora para o versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quer fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre o gentio, que é Cristo em vós, esperança da glória. Meus irmãos, que coisa gloriosa! Paulo, movido pelo Espírito Santo, quando começou a escrever essa epístola, que coisa gloriosa! Essa epístola, como de Efésios, Filipenses, são profundidades, meu irmão, de conhecimento. E aqui ele começa a apresentar a respeito de um corpo. E esse corpo tem que ter uma cabeça. Todo corpo tem que ter uma cabeça. E ele diz que esse corpo é a igreja. E ele, Jesus, Jeová, o Verbo, o grande eu sou, é a cabeça deste corpo. Alguns poderão assim ficar até meio que eu estou falando a respeito dele como Jeová. Do verbo todo mundo já está acostumado a ouvir. O grande eu sou. É isso mesmo, meus irmãos. Quando você começa a ler sobre cristologia, você vai ver o poder desse ser. O poder do Filho de Deus. O quanto ele se esvaziou por nós. Então aí a palavra agora apresenta ele como o cabeça deste corpo. Eu faço parte deste corpo espiritual que é a igreja. Você faz parte também, meus irmãos. E que coisa gloriosa. O corpo, a cabeça está ligada ao corpo, o corpo ligado à cabeça. Da cabeça vem as ordens, viu? O movimento. O corpo só não atende a parte dos membros quando ele está doente, mas eu estou falando para pessoas sãs espiritualmente. Que coisa gloriosa! Paulo diz que Cristo, o corpo de Cristo é a igreja. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Meus irmãos, a igreja é visível na terra. E a igreja invisível nos céus. Na igreja visível, às vezes pode acontecer de alguns não estar ligados a este corpo, mas na igreja invisível estão ligados. Eu espero que você esteja ligado na igreja invisível. E a própria palavra diz agora algo importante, o mistério. A igreja é um mistério, meus irmãos. E quando falamos pensando em mistério, coisa misteriosa. Não tem nada de misterioso. É mistério porque não era revelado. Isso estava oculto dentro de todo o século.
no passado. Naquela época, todo o século oculto já estava dentro do plano de Deus. Quando Deus deu a lei para Moisés, as ordenanças, os ensinamentos sobre o problema do sacrifício, estava prevendo a igreja. A palavra diz que oculta de todo o século, em toda geração, e agora foi manifesto aos seus santos, agora a igreja foi manifesto. Meus irmãos, coisa gloriosa a igreja. Às vezes nós não entendemos, não damos valor suficiente, mas é a igreja, as coisas que quer fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre gentil. Mas pela igreja aconteceu uma coisa, meus irmãos. Gentios e judeus. No Velho Testamento, quando a igreja não tinha sido revelada, a salvação estava através do povo judeu. Se bem que Deus se revelou e manifestou para umas tantas pessoas que não eram judeus, nós vemos Jó, e os amigos de Jó não dizem que era judeu. Nós vemos também Balaão, se bem que depois ele tem um passado difícil, mas Deus revelava sobre aquele homem, ele não era judeu. Meus irmãos, Deus, pelo seu poder, que foi lá em Ur dos Caldeus e chamou Abraão, que não era judeu, e que dali começa a raça, ele tem todo o poder, meu senhor. Ele tem lançado as suas sementes. E o homem, sem entender a palavra, tem criado religiões falsas que se afastam de Deus. O homem é um ser religioso que Deus colocou assim. Mas a palavra diz que a riqueza desta glória entre os gentios, que é a igreja. E aí vai dizendo que é Cristo em vós, esperança da glória. Meus irmãos, é Cristo em mim, Cristo em você, que é a esperança da glória. Nós temos uma esperança de glória, uma eternidade. Estamos aqui na terra, alguns cedinho vão embora, com 15, 20 anos, às vezes menos, outros 40, 50, outros 60, mas eu estou com 86, outros com 96, mas um dia o homem parte para a eternidade. Mas o importante é que nessa partida para a eternidade, ele esteja em condição de participar, fazendo parte desta igreja, que através dela que nós temos Cristo. Meus irmãos, fora da igreja até parece um pouco estranho, né? Não há salvação. Mas não há salvação, é a igreja. Sim, a igreja não salva, quem salva é Cristo, mas ele é o corpo. É o corpo da igreja, é a cabeça. Então nós temos que estar ligados nele para poder ser salvo. Que coisa gloriosa. E Jesus fez disso, e o Pai fez disso desta maneira. É a luz que brilha, é a porta de salvação, é a porta, é o caminho. Através da igreja está Cristo. Eu me refiro agora à igreja espiritual, né? Não vai pensar na placa de igreja. Às vezes nós pensamos, a nossa igreja, só quem está na nossa igreja que é salvo. Não, meus irmãos, nós temos crente em vários lugares que Deus trabalha de uma maneira poderosa. As placas de igreja é apenas o sistema, digamos assim, que aquela igreja se organizou para servir a Deus. Mas tem que estar baseado na palavra. Igreja que não está baseada na palavra não tem esperança. Igreja que não está baseada na palavra não é corpo de Cristo, porque a cabeça não está funcionando. Mas eu acredito que você que me ouve, minha irmã, meus irmãos, obreiro, você está ligado a este corpo tão glorioso que é a igreja, que a cabeça é Cristo e Cristo é a esperança da glória. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero orar. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todo o teu servo, a tua serva, Senhor, aqueles que me ouvem. Senhor, se alguém está com problema neste momento, penetra, trazendo alegria pelo poder do teu Espírito Santo. Se alguém estiver enfermo, Senhor, e tiver fé para ser curado, opera pelo teu poder, porque tu levaste sobre si a nossa enfermidade e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Pai eterno, isso tudo eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.